O Supremo Tribunal Federal abriu uma ação penal contra o ex-deputado do PL, Eduardo Bolsonaro. Ele é réu por tentar coagir o judiciário americano contra o julgamento da tentativa de golpe. O processo demorou mais de 2 meses para ser aberto e o Supremo decidiu receber a denúncia contra Eduardo no fim de novembro, com o acórdão publicado em dezembro do ano passado. Os próximos passos são a notificação de Eduardo sobre o processo e a abertura de um prazo de 15 dias para o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro apresentar defesa prévia. Tem reportagem completa lá no sbtnews.com.br. Ô Marcela Matos, quais podem ser os possíveis efeitos dessa ação penal contra Eduardo Bolsonaro, já que a figura dele, ficou bastante polêmica e dividindo opiniões e posicionamentos, depois de toda a história da ida para os Estados Unidos, também de defender as taxações que foram ruins aqui para o empresariado brasileiro, parte que, inclusive, em parte, apoia o próprio bolsonarismo, Exatamente, Roberta. São duas principais acusações envolvendo a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Ele deixou o Brasil no carnaval do ano passado, não voltou mais e, desde então, ele é acusado de negociar ali junto com o governo americano sanções ao governo brasileiro. Então, Eduardo Bolsonaro já foi apontado ali como artífice, por exemplo, daquelas tarifas que foram impostas por Donald Trump ao Brasil e também ele estaria por trás da aplicação de sanções ao Supremo Tribunal Federal, justamente enquanto o Supremo julgava Jair Bolsonaro. Eduardo fala que não está por trás dessas iniciativas e é isso agora, então, que vai ser investigado. Qual foi o tamanho da influência dele e se ele, de fato, usou ali um outro governo, uma outra nação para prejudicar o governo brasileiro e o judiciário brasileiro, Só que o caso dele é até diferente em relação ao pai, que foi julgado, condenado e agora está preso, Porque Eduardo Bolsonaro deixou o Brasil e nada indica que ele vai retornar tão cedo. E ele próprio admite que não tem condições de pisar no Brasil, porque, segundo ele, no momento em que ele vier, ele vai ser preso. Então, ele vai responder a esse processo à distância. Eduardo Bolsonaro vem, inclusive, se recusando a indicar, a formalizar um advogado. Então, um defensor público foi designado para atuar nesta causa, mas fica aí um componente de dificuldade a mais para, inclusive, notificá-lo nos Estados Unidos, como é que vai ser todo esse processo, inclusive numa eventual condenação, se ele seria enquadrado foragido, como é que fica a situação jurídica dele fora do país. Temos que reforçar que outros 2 ex-deputados, que foram ali pegos e foram investigados e condenados pelo Supremo Tribunal Federal, também deixaram o Brasil e enfrentam um processo de extradição, justamente para que eles possam cumprir suas penas aqui. E aí eu me refiro à deputada Carla Zambelli e ex-deputada, e ao ex-deputado Alexandre Ramagem. Eles saíram do Brasil de uma maneira clandestina e agora a Justiça tenta trazê-los de volta. Então, pode ser que esse seja também o mesmo enredo envolvendo Eduardo Bolsonaro, se ele de fato for condenado, Ele foi tornado réu, então agora que inicia esse processo, que abre-se espaço, inclusive para a apresentação da defesa, para que ele se justifique, para que ele apresente ali a sua versão dos fatos e a partir daí então que começa esse julgamento. Ainda tem um longo processo, mas tem um fator de dificuldade que é, ele não está no Brasil, ele não indicou um advogado, não sabemos como é que é esse processo de notificá-lo lá nos Estados Unidos. E se eventualmente ele for condenado, se ele conseguiria, se o governo americano, por exemplo, concederia ali a extradição dele ao governo brasileiro para que ele cumpra a pena aqui no Brasil, Roberta. E tudo isso em ano eleitoral, em movimentações de apoio também em relação a Eduardo Bolsonaro na candidatura do Flávio.